Olá, discípulos perseverantes de Jesus. Vamos começar nossa catequese em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, visite nossas casas e faça morada em nossos corações e ajude-nos a compreender a Tua palavra. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre a parábola do semeador. Jesus gostava muito de usar as parábolas para ajudar seus discípulos a compreender melhor a palavra de Deus. Também vou fazer uma dinâmica. Trouxe aqui uma vasilha com água e trouxe alguns objetos. Vou mergulhar esse isopor na água. E observem que ele não absorve a água. Tá vendo? Ele não absorve, ele continua seco. E tenho aqui um pedaço de giz. Vou mergulhar ele na água. Ele absorve a água e fica fraco. Tenho aqui um copo com água que pode ficar vazio. Tenho uma esponja que, mergulhando ela na água, ela absorve muita água. E mesmo tirando ela da água, ela continua molhada. Então, abram a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 3 a 8. Vamos ler. Certo homem saiu para semear. Quando espalhava as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar de muita pedra e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, e quando o sol apareceu, queimou as plantas, que secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Amém. De que forma podemos comparar as pessoas com esses objetos de acordo com a parábola? Lembra que a primeira parte da semente, ela caiu no chão, na beira do caminho. Os passarinhos vieram e levaram tudo. Assim também acontece com alguns cristãos. Eles vão para a igreja, eles ouvem a palavra de Deus, mas por algum motivo eles não absorvem nada. Temos também a segunda parte da semente. Ela caiu sobre as pedras. Ela brotou, cresceu, mas logo morreu. Assim também acontece com alguns cristãos. Vão para a igreja, ouvem a palavra de Deus, absorvem conhecimento, gostam muito de ir para as celebrações, de ir para a missa, de ir para a igreja, mas quando eles se aborrecem com alguma coisa da igreja ou com alguém, com algum irmão, ele sai de sua igreja e vai para outra igreja. Aí depois não gosta, aí vai para outra igreja, não gosta. Aí o que acontece com ele? Ele fica fraco na fé e se afasta da igreja de vez. A terceira parte da semente caiu entre os espinhos. Ela brotou, cresceu, mas ficou sufocada.
Assim também acontece com alguns irmãos. Eles vão para a igreja, ouvem a palavra de Deus, gostam de ir para a igreja, ficam cheios de conhecimento, mas quando vêm as preocupações com as coisas do mundo, com a faculdade, com o trabalho, com a escola, com o lazer, com as festas, ele começa a ficar sufocado. E aí começam a dar prioridade às coisas do mundo. Se afastam da igreja, se afastam de Jesus e ficam vazios. A quarta parte da semente caiu em terra boa, em terra profunda. E aí ela brotou, cresceu e se multiplicou. Assim também acontece com muitos cristãos. Eles vão para a igreja, gostam de ouvir a palavra de Deus, gostam de ir para as celebrações, ficam cheios de conhecimento, mergulham em águas profundas e aí começam a passar sua palavra para 1, para 2, para 30, para 100 e assim vai. E aí quando chegam os problemas, quando chegam as tribulações, as doenças, as dificuldades, ele continua firme com Jesus, porque ele está cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Amém.